Você já orou, buscou respostas, pediu direção, mas tudo o que encontrou foi silêncio. Muitas vezes, nos momentos mais difíceis da vida, esperamos que Deus fale conosco de forma clara e imediata. Mas em vez disso, parece que Ele se cala. Aí surge a dúvida: por que Deus está em silêncio? Será que Ele não se importa? Será que Ele me abandonou? Se você já sentiu isso, fique comigo até o final, porque hoje você vai descobrir a verdade que ninguém te conta sobre o silêncio de Deus. E antes de continuar, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixe o like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa resposta. Isso pode mudar a vida de alguém. Agora, me responda nos comentários. Você já passou por um momento em que sentiu que Deus estava em silêncio? O silêncio de Deus pode ser um dos momentos mais difíceis na caminhada de qualquer pessoa. Você ora, busca, chora, pede respostas e nada acontece. Parece que Deus não está ouvindo. Talvez você já tenha passado por isso. Você clama por uma cura, por uma restauração, por um milagre e tudo o que encontra é um vazio. E então surgem as dúvidas. Será que Deus me abandonou? Será que Ele está me ignorando? Será que eu fiz algo errado? Mas o que ninguém te conta é que o silêncio de Deus não significa a ausência dele. Na verdade, os momentos em que Deus parece estar mais calado são justamente os momentos em que Ele está mais próximo, trabalhando nos bastidores da sua vida. E hoje você vai entender por que Deus fica em silêncio e o que você deve fazer nesses momentos. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Muitas vezes, quando Deus não responde da forma que queremos, ou no tempo que esperamos, interpretamos isso como um sinal de que Ele nos rejeitou. Mas isso não é verdade. Se olharmos para a Bíblia, veremos que Deus sempre esteve em silêncio antes de realizar algo grande. José foi vendido como escravo, jogado em uma prisão injustamente e passou anos esperando uma resposta de Deus. Durante esse tempo, ele poderia ter pensado que Deus o abandonou. Mas, na verdade, Deus estava preparando José para ser governador do Egito. Davi foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor de ovelhas. Mas, em vez de assumir o trono imediatamente, ele passou anos fugindo de Saul, enfrentando desertos e provações. Deus estava treinando Davi para ser um rei segundo o seu coração. E o maior exemplo de todos, Jesus na cruz. Naquele momento de dor, quando Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Deus permaneceu em silêncio. Mas aquele silêncio não era abandono. Era parte do plano para a maior vitória de todas, a ressurreição. Isso significa que se Deus está em silêncio na sua vida hoje, Ele pode estar te preparando para algo muito maior. Deus está trabalhando nos bastidores. O fato de você não ver Deus agindo não significa que Ele não esteja trabalhando. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele rega a terra, cuida dela todos os dias, mas por um tempo não vê nenhum resultado. A terra parece a mesma, mas algo está acontecendo no subterrâneo. As raízes estão crescendo. A estrutura está se formando. Apenas porque ele não vê, não significa que nada está acontecendo. O mesmo acontece com sua vida. Enquanto você espera, Deus está preparando o solo. Enquanto você ora e não vê resposta, Deus está organizando as circunstâncias. A Bíblia nos ensina em João 13:7. O que eu faço agora, você não entende, mas depois entenderá. Isso significa que talvez hoje você não compreenda o silêncio de Deus, mas um dia tudo fará sentido. 3. Deus fala no silêncio, mas você precisa aprender a ouvir. Muitas vezes, achamos que Deus está em silêncio, mas na verdade, nós é que não sabemos reconhecer sua voz. Isso acontece porque esperamos que Deus fale de maneira grandiosa, com sinais evidentes, milagres instantâneos, ou até uma voz audível. Mas Deus também fala no silêncio. Quando o profeta Elias estava fugindo desesperado, Deus não falou com ele no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave. 1 Reis 19:11-12. Isso significa que muitas vezes Deus está falando, mas nós estamos esperando uma resposta diferente.
Deus pode estar falando com você através da Bíblia. Pode estar falando através das circunstâncias. Pode estar falando no seu coração com uma paz inexplicável. O problema é que, muitas vezes, estamos tão focados no barulho da ansiedade, da preocupação e do medo, que não conseguimos ouvir o que Deus já está dizendo. Por isso, se Deus parece estar em silêncio, pare um pouco e pergunte a si mesmo: será que Deus já respondeu, mas de uma forma que eu não esperava? Será que estou tão ansioso pelo que quero ouvir que não percebi o que ele já disse? Muitas vezes, a resposta já está diante de nós. Só precisamos silenciar nosso coração para perceber. 4. A prova sempre vem antes da promoção. Se você sente que Deus está em silêncio, pode ser que você esteja passando por um período de teste. Na escola, o professor sempre ensina antes da prova. Ele explica, orienta, dá exemplos. Mas quando chega o momento da prova, ele fica em silêncio. Isso significa que o silêncio não é ausência. O professor continua lá, observando, esperando que você demonstre o que aprendeu. E na vida espiritual, acontece o mesmo. Deus já te ensinou, já te preparou, já te fortaleceu. Agora, Ele pode estar esperando que você coloque em prática o que aprendeu. A Bíblia diz em Tiago 1, 3, 4: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso significa que o silêncio de Deus pode ser um treinamento para te levar a um novo nível. Se você está enfrentando um período de silêncio, em vez de se desesperar, faça essa pergunta: o que Deus quer me ensinar? Com isso, porque acredite, quando essa fase acabar, você não será mais o mesmo. O silêncio de Deus não é para sempre. Por mais que pareça eterno, o silêncio de Deus tem um propósito e um tempo para acabar. Salmo 30, 5 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que o silêncio não será para sempre. Deus está trabalhando, moldando seu caráter, testando sua fé e preparando algo que você ainda não pode ver. Mas quando for o tempo certo, Ele vai agir. Agora, me responda nos comentários. Você já percebeu que Deus estava agindo na sua vida, mesmo quando parecia estar em silêncio? O silêncio de Deus pode ser frustrante. Você ora, busca, pede respostas, mas parece que nada acontece. Você sente que está sozinho, sem direção, e o desespero começa a crescer. Mas agora que você já entendeu que o silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou, precisamos falar sobre o que você deve fazer nesses momentos. Muitas pessoas, quando enfrentam o silêncio de Deus, acabam tomando decisões erradas. Elas se afastam, desistem, se revoltam. Mas há uma maneira certa de agir nesses momentos, e é sobre isso que vamos falar agora. Se você está passando por um período de silêncio, siga esses passos. 1. Continue orando, mesmo sem respostas. Uma das maiores tentações quando Deus está em silêncio é parar de orar. Você ora 1, 2, 3 vezes e nada acontece. Então você começa a pensar: de que adianta continuar orando se Deus não responde? Mas aqui está algo que você precisa entender. Deus sempre ouve, mesmo quando não responde imediatamente. Em Lucas 18, Jesus contou uma parábola sobre uma viúva que pedia justiça a um juiz. O juiz não queria atendê-la, mas porque ela insistia sem parar, ele acabou concedendo o que ela pedia. E Jesus conclui a parábola dizendo: por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Lucas 18, 7. Isso significa que a persistência na oração tem poder. Se você está enfrentando o silêncio de Deus, não pare de orar. Mesmo que pareça que Ele não está ouvindo, continue falando com Ele. Continue entregando suas dores, suas preocupações e seus desejos, porque, no tempo certo, a resposta virá. 2. Confie no que Deus já disse. Muitas vezes, quando Deus parece estar em silêncio, nós já sabemos o que devemos fazer, mas não queremos aceitar. Isso acontece porque queremos que Deus fale algo novo, mas Ele já nos deu uma direção anteriormente. Por exemplo, você já sabe que deve perdoar, mas está esperando Deus confirmar. Você já sabe que precisa esperar, mas quer que Deus diga que pode agir agora.
Você já sabe qual decisão tomar, mas quer ouvir Deus falando de novo só para ter certeza. Em muitos casos, Deus já respondeu, mas você ainda está buscando um novo sinal. Se esse for o seu caso, volte à última coisa que Deus falou com você. A Bíblia diz, em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Falaria e não confirmaria? Se Deus já te deu uma resposta, confie nela. Ele não muda de ideia. Fortaleça sua fé na palavra. O silêncio de Deus pode gerar dúvida, medo e insegurança. Mas existe algo que pode te manter firme nesses momentos. A palavra de Deus. Se você parar para observar, verá que todas as grandes promessas de Deus na Bíblia foram testadas pelo silêncio. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, mas ele teve que esperar 25 anos pelo cumprimento da promessa. Deus disse a José que ele governaria, mas antes disso ele passou anos como escravo e prisioneiro. Deus disse que Davi seria rei, mas ele passou mais de uma década fugindo antes de assumir o trono. Em todos esses casos, o silêncio de Deus foi um período de preparação. Se Deus parece estar calado na sua vida hoje, se alimente da palavra dele. Lembre-se de versículos como Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra de Deus é um lembrete constante de que Ele está no controle. Cuidado para não tomar decisões impulsivas. Muitas vezes, o maior perigo do silêncio de Deus não é o sofrimento que sentimos, mas as decisões erradas que podemos tomar nesse período. Quando nos sentimos perdidos, temos a tendência de agir por desespero e não por direção. Um exemplo claro disso na Bíblia é a história de Saul. Deus havia ordenado que ele esperasse Samuel para oferecer um sacrifício antes da batalha. Mas, como Samuel demorou a chegar, Saul ficou impaciente. Ele achou que Deus estava demorando demais e decidiu agir por conta própria. O resultado? Saul perdeu a bênção e o favor de Deus. 1 Samuel 13:8-14. Isso significa que agir antes do tempo pode trazer consequências sérias. Se Deus está em silêncio, não tome decisões precipitadas. Não entre em um relacionamento apenas porque está sozinho. Não aceite qualquer oportunidade só porque está cansado de esperar. Não desista dos seus sonhos só porque ainda não vê resultados. O silêncio de Deus não é um sinal para agir desesperadamente. É um convite para confiar nele. 5. Entenda que o silêncio faz parte da jornada. Todo cristão passará por períodos em que Deus parece estar distante. Isso faz parte do processo de crescimento espiritual. Os momentos de silêncio te ensinam a confiar. Os momentos de silêncio te ensinam a ter paciência. Os momentos de silêncio te ensinam a depender de Deus e não das suas emoções. A Bíblia diz em Abacuque 2:3, ainda que a visão tarde, espera, porque certamente virá, e não tardará. Isso significa que a resposta de Deus pode demorar, mas ela nunca chega atrasada. Se você está passando por um período de silêncio, saiba que Deus está te moldando. Ele está te preparando para algo maior. A questão não é se Deus vai responder. A questão é se você está disposto a confiar até que Ele fale. Agora, me responda nos comentários. Você está disposto a confiar, mesmo quando Deus está em silêncio? Se você chegou até aqui, já entendeu que o silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Pelo contrário, muitas vezes é nesses momentos que Ele está mais próximo, trabalhando nos bastidores e moldando o seu coração. Mas há algo muito importante que você precisa saber. Como sair desse tempo de silêncio mais forte do que antes? Porque se você não souber como agir, pode desperdiçar esse processo e sair dele mais frustrado e desmotivado. Aqui estão algumas atitudes que você precisa tomar para atravessar esse período com fé e confiança. Aprenda a descansar em Deus. Muitas vezes, ficamos tão ansiosos por uma resposta que acabamos nos desgastando emocionalmente. Ficamos tentando entender o que Deus está fazendo, quando Ele vai agir,
Porque as coisas não acontecem como queremos, mas existe algo muito mais poderoso do que entender: descansar. A Bíblia diz em Salmo 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Isso significa que você não precisa ter todas as respostas para confiar que Deus está no controle. Quando você aprende a descansar, a paz entra no seu coração e a ansiedade perde força. 2. Não se afaste da presença de Deus. Muitas pessoas, quando não ouvem a voz de Deus, começam a se afastar. Elas deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de buscar a Deus porque acham que Ele as esqueceu. Mas essa é a pior atitude que alguém pode tomar, porque é justamente nesses momentos que você mais precisa dele. Tiago 4:8 nos ensina: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso significa que quanto mais você busca, mais perto dele você estará, mesmo quando não sentir nada. 3. Confie no tempo de Deus. O ser humano tem pressa, mas Deus tem um plano. Se Deus ainda não respondeu, é porque Ele sabe qual é o melhor tempo para agir. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, para tudo há um tempo determinado. Isso significa que o silêncio de Deus pode ser uma estratégia para te livrar de algo que não é para você agora. Se Ele ainda não respondeu, confie. Ele sabe o que está fazendo. Agora me responda nos comentários: você está disposto a esperar pelo tempo de Deus sem desistir? Agora que você entendeu que o silêncio de Deus não é abandono, mas um processo de preparação, chegou o momento mais importante: como finalizar esse ciclo e estar pronto para a resposta de Deus. O tempo de espera não é eterno. Deus age no momento certo, mas Ele quer que você esteja preparado para receber aquilo que pediu. Agora, quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se puder, feche os olhos e ore com fé. Oração para momentos de silêncio de Deus. Senhor, muitas vezes eu não entendo teus planos. Há momentos em que clamo e não ouço tua voz, e isso me entristece. Mas hoje eu escolho confiar. Sei que o silêncio não significa ausência. Sei que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não vejo. Me dá paciência para esperar, fé para não desanimar e força para continuar. Eu entrego minha ansiedade e minhas dúvidas em tuas mãos. Sei que no tempo certo, o Senhor me responderá. E até lá, eu escolho descansar em ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Agora, quero te lançar um desafio. O desafio dos 7 dias para fortalecer sua fé. Nos próximos 7 dias, pratique essas atitudes. Ore todos os dias, mesmo sem respostas. Leia um capítulo da Bíblia diariamente. Escreva seus pedidos em um caderno e entregue nas mãos de Deus. Toda vez que sentir ansiedade, declare: Deus está no controle. Evite reclamar e pratique a gratidão. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa palavra. No final dos 7 dias, volte aqui e compartilhe o que Deus fez na sua vida. Se você aceita esse desafio, escreva nos comentários: eu aceito e vou confiar no tempo de Deus. Agora compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Que Deus te fortaleça. O silêncio não é o fim, é só o começo de algo maior.